Esses carros chegaram cheios de promessas, tecnologia, desempenho, conforto, mas no fim das contas, tudo que eles entregaram foi dor de cabeça. Nesse vídeo eu vou te mostrar 5 carros que pareciam revolucionários, mas fracassaram feio no Brasil. Mas fica até o final do vídeo porque o último dessa lista é um carro que, mesmo tendo um problema sério no seu motor, continua sendo um dos mais vendidos do país. Tem como explicar uma coisa dessa? O primeiro da lista fica o Fiat Marea, um ícone que se tornou em um colapso. Esse carro tinha uma motorização que poderia ser 1.8, 2.0, 2.4 e tinha até versões turbo com 182 cavalos de potência. Essa versão turbo ia de 0 a 100 km por hora em 8.3 segundos e era mais rápido do que muito esportivo da época. Ele era um carro que prometia ser um sedã esportivo acessível, mas com um acabamento acima da média e um motor forte e comportamento europeu. Mas teve um pequeno detalhe que deu muito errado. A manutenção desse carro era extremamente sensível. O seu motor 2.0, por exemplo, ele exigia óleo 100% sintético, troca precisa e peças específicas. Diante desses detalhes, muitos mecânicos despreparados começaram a fazer gambiarra e esse carro se tornou uma bomba relógio quando caía nas mãos erradas. E o resultado disso tudo, o carro virou um meme eterno. Uma curiosidade sobre esse carro era que a sua versão turbo custava o mesmo que um Honda Civic LXL novo, mas em 5 anos de uso o Civic valeu o dobro do preço, enquanto o Marea virava sucata. O segundo carro dessa lista é um Citroën C4 VTR. Ele era um esportivo que assustava na oficina. Esse carro tinha motor 2.0 16 válvulas com 143 cavalos de potência e possuía um câmbio manual de 5 marchas. O seu 0 a 100 era em 9.8 segundos, o que era muito bom para a época. Alguns de seus diferenciais promissores eram o seu painel digital central, volante com cubo fixo que ficou muito famoso, teto panorâmico, sensor de farol e de chuva e um acabamento digno de carro premium. Ele era um carro com design futurista, mas se tornou um verdadeiro OVNI nas ruas brasileiras. Seus problemas crônicos eram sua suspensão frágil, peças caras, eletrônica instável e um pós-venda muito ruim. Trocar um simples par de amortecedor podia demorar 20 dias e custar mais de R$2.000. Diante disso tudo, muitos donos preferiam vender o carro com problemas do que consertá-lo, e com isso ele começou a ser evitado até em leilões. O terceiro carro dessa lista é um Fiat Linea, um carro que queria abalar as estruturas do mercado automotivo, mas não conseguiu. Esse carro teve a versão 1.9 16 válvulas flex de 182 cavalos de potência, depois teve uma versão 1.8 e-torque e também teve uma versão T-Jet com motor 1.4 turbo de 152 cavalos. A expectativa para esse carro era concorrer com o Corolla, o Civic e até com o Focus Sedan, oferecendo para isso luxo e um bom custo-benefício. Ele tinha ar-condicionado digital, sensor de estacionamento, bancos em couro e muitos equipamentos de série. Mas ele tinha um motor fraco para o seu peso, pois ele era um carro grande com mais de 1.300 kg, o acabamento era irregular e o visual era bem pouco empolgante. Além disso, ele tinha um alto consumo. A sua versão 1.9 fazia menos de 7 km por litro na cidade, abastecido no álcool. E diante disso, esse carro foi um fracasso de vendas. A versão T-Jet, por exemplo, mesmo sendo a mais divertida de dirigir, vendia tão pouco que em 2015 foram emplacadas menos de 500 unidades no ano inteiro. E o penúltimo da nossa lista fica o JAC J3, um chinês que queimou a largada. Esse carro vem equipado com um motor 1.4 aspirado de 16 válvulas e 108 cavalos de potência, mas ele prometia um desempenho de 1.6 e economia de 1.0. A sua proposta era que ele vinha equipado de fábrica com tudo que tinha: ar-condicionado, direção, trio elétrico, rodas de liga leve, faróis de neblina, tudo isso custando menos do que um Gol pelado. Mas ele fracassou feio. Tinha um acabamento ruim, o motor era fraco em retomadas, tinha uma rede de assistência bem limitada e tinha uma péssima revenda. Algumas peças demoravam semanas para chegar, porque eram importadas diretamente da China. E em menos de 2 anos no mercado, o J3 desvalorizava quase 50% do seu valor de tabela. E o último carro dessa lista, um carro que desafia a lógica, o Chevrolet Onix, com seu famoso motor 1.0 turbo de 3 cilindros com correia banhada a óleo. Esse carro traz um design moderno, multimídia completa, um bom desempenho e um ótimo consumo, e é vendido como o carro ideal para o dia a dia. Mas o seu grande problema é a famosa correia dentada banhada a óleo, que se desgasta antes do previsto, contaminando o lubrificante e danificando o motor. Existem casos desse carro que o motor chegou a fundir antes dos 30.000 km rodados. A troca dessa correia, que deveria acontecer somente com 240.000, conforme recomendada pelo fabricante, já está sendo recomendada em alguns casos antes dos 50.000 km, e esse serviço não sai por menos de R$ 2.500.
Só que mesmo assim ele continua sendo um dos carros mais vendidos do Brasil. Mas o que será que justifica isso? Será que é a força da marca Chevrolet? Será o design e o marketing bem executados para esse carro? Ou seria a falta de conhecimento técnico do consumidor final? Esses carros mostram que nem sempre vender bem ou prometer demais garante sucesso a longo prazo. Às vezes o fracasso de um carro pode ser técnico e às vezes pode ser comercial. Mas no fim das contas, sempre vai sobrar para o dono no final da história. Então deixa aqui nos comentários se você já caiu em uma dessas promessas furadas ou se quase entrou em uma fria dessas. Se curtiu o vídeo, já deixa o like e se inscreve no canal, porque tem muitas histórias dessa vindo por aí.